Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra, irmãos. Hebreus 3, versículos 7 e também o versículo 15. Então, o versículo 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Se ouvirdes hoje a sua voz. O versículo 15 repete exatamente aqui a expressão: se ouvirdes hoje a sua voz. A voz de quem? A voz de Deus, a voz da palavra, a voz do Espírito, a voz do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos ouvir a leitura também. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o Filho fala nestes últimos dias. Deus falou pelo Filho, o Filho é Jesus, Jesus Cristo. O Filho está falando para você hoje. A palavra de Deus é para todos. Deus fala com todos. Mas se você não recebe a palavra de Deus, como que se você fosse a última pessoa no mundo, você não sabe o que é o Evangelho, você não vai experimentar o Evangelho na sua vida. As Escrituras, irmãos, foram dadas por Deus para você. Você perde muito quando você pensa, quando você acha que a Escritura é genérica, generalizada. Não. Ela é muito específica, pessoal e particular. Você deve ouvir para você a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 18, Jesus coloca a questão do ouvir a sua palavra. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Você vê? Vede, pois, como, preste atenção agora, vede, pois, como, Jesus diz, como ouvis. Ouvir, irmão, não é no seu ouvido, não é no seu ouvido. Quando Jesus fala de ouvir, é ouvir no seu íntimo. Se você não ouve a palavra de Deus no seu interior para produzir a condição que Deus deseja, aí, então, até o que você pensa que tem, até o que você julga ter, até o que parece ter, lhe será tirado, disse Jesus. Não é o que você tem, não foi o que Jesus disse. Ele disse o que você julga ter. Se você não está ouvindo a palavra de Deus no seu interior, se o Espírito de Deus não está falando dentro de você para criar a condição que Deus quer, então até aquilo que você pensa que tem. Você pensa que tem a salvação, você pensa que tem o Evangelho, até aquilo que você pensa que tem, que você julga ter, lhe será tirado. Então, irmãos, a palavra de Deus tem que saltar para dentro do teu coração. Você, quando lê a palavra de Deus, quando você lê a Escritura, aquilo que você está lendo tem que soltar dentro de você,
pelo Espírito Santo, né? O Espírito fala dentro da gente para tornar aquilo que Deus disse a sua experiência. O Espírito Santo, eu estou falando coletivamente, eu estou falando externamente, mas o Espírito de Deus fala pessoalmente, de maneira muito particular, fala dentro do coração. Assim diz o Espírito, ele diz dentro. Para quê? E o Espírito Santo está trabalhando de uma maneira muito intensa. Para quê? Para tornar aquilo que o Filho disse, aquilo que Deus diz, uma realidade na sua vida e também na minha vida. Irmãos, nós sabemos que Adão rejeitou a palavra. Você sabe, Adão, ele rejeitou a palavra de Deus no jardim do Éden e danou-se todo. E se você rejeitar a palavra de Deus, o que Deus diz dentro de você, você também vai se danar, porque é o que acontece. Eu creio, irmãos, que vocês não vieram aqui matar tempo, né? Você não veio aqui hoje de manhã matar tempo, né? Passar tempo. Você não precisa vir aqui e matar o tempo. Você pode matar o tempo em casa. Você pode ficar dormindo em casa, não é? Você pode descansar bem o seu corpo em casa. Durma bastante. Você pode matar o tempo lá. Hoje, depois do almoço, você pode matar o tempo do jeito que você quiser. Então você não precisa vir aqui e matar o tempo. Você também não precisa vir aqui para mostrar que você tem fome de Deus. Você não precisa. Não, eu vou lá para mostrar que eu tenho fome de Deus, que eu tenho fome da palavra. Você não precisa, porque Deus sabe que você tem fome de Deus, né? Então eu creio e prefiro crer que você veio aqui, eu também. A gente veio aqui para ouvir o que o Espírito diz para nós, né? Para isto. E o Espírito de Deus tem o que falar para nós hoje, irmãos. Eu gosto aqui de João 5, 39, versículo 39 e 40. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, algo extremamente importante para você, para mim também. Não tenha nenhuma vontade de ouvir homens falarem. Não tenha nenhuma vontade de ouvir homem falar, viu? Ouça apenas Deus falar. Ouça apenas a palavra de Deus. Ouça apenas o que diz o Espírito. E o Espírito diz o que o Filho diz, o que o Pai diz, o que a palavra de Deus diz, viu? Se o pregador diz o que o Espírito diz, o que a palavra do Senhor diz, então ouça. Mas se o pregador não está falando o que a palavra diz, né, está falando de si mesmo, da sua interpretação pessoal, da sua opinião, ou está falando dos outros homens, caia fora, meu irmão, caia fora, porque esse cara é perigoso, é enganador, né? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o engano de vocês é viver segundo os homens, segundo a mera letra da Escritura, é viver segundo a interpretação de alguém.
Isto acaba com vocês. Se você ficar ouvindo homens, eu vou lá para ouvir aquela pessoa, aquele pregador, cuidado, viu? Se você está ouvindo opiniões, teologia criada por homem, isto vai acabar com você. Você vai ficar sem a vida de Deus, que é o que Deus quer para você. É o que estava acontecendo aqui no texto que foi lido. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vejam aqui, irmãos, eles estudavam as Escrituras, eles ficavam na letra, eles ficavam interpretando, ficavam na opinião do mestre, sei lá de quem, mas não ouvia a palavra no interior. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles ficaram sem a vida, porque ele aqui diz: e não quereis vir a mim para terdes vida, viu? E no Salmo 119, versículo 25, lá também diz uma coisa maravilhosa acerca da palavra de Deus, e por aí você pode perceber a importância de ouvir a palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Você vê, aqui diz que a palavra vivifica, a palavra dá vida, a palavra de Deus, ela dá vida. Então a nossa necessidade é de vida, Então nós temos a necessidade de ouvir Deus falar, e Deus fala com a gente. E o que Deus fala com a gente? Deus fala vida, porque a palavra de Deus quer criar a condição de vida, vida verdadeira, vida autêntica, vida de Deus dentro de você. Irmãos, eu não faço nada para a palavra de Deus funcionar na minha vida, nadinha, viu? É Deus mesmo que estabelece a condição para a sua palavra operar em mim e através de mim. Então, ouça Deus falar, particularmente a você, em Hebreus capítulo 3, que vamos meditar agora. Viu? Não fique achando que é o caso do outro, não, que Deus está falando com alguém. Esse alguém é você. Então, Hebreus 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Irmãos santos, veja que coisa linda, irmãos. Por isso, irmãos santos, a palavra santo está indicando que o irmão aqui foi purificado do pecado e separado para Deus. Tem irmão santo e tem irmão que não é santo, Tem irmão nascido de novo e tem irmão que não é nascido de novo. Tem irmão que vai para o céu e tem irmão que vai para o inferno. Tem irmão que é de Deus e tem irmão que é do diabo. Aqui diz que irmãos santos. E santo aqui significa que a pessoa foi purificada do pecado. Houve uma remoção do pecado, irmãos? Ela foi separada
para Deus. Deus não separa ninguém com o pecado para Ele. Não separa. Viu? Se é o seu caso, pode tirar os burros da chuva, a carroça, tira, porque Deus não separa ninguém com pecado para Ele. Ele já separa do pecado para Ele. Só existe um meio de Deus separar do pecado. Aqui temos uma condição, uma coisa muito importante, irmãos. Viu? Importante demais. Que é a nossa separação do pecado. Com o pecado você não entra no reino de Deus. Com o pecado você está separado de Deus. Com o pecado você vai para o lago de fogo. Então a coisa é séria, não é? Então Deus tem um meio de nos separar do pecado, mas Deus tem um meio só para nos separar do pecado. Não é com a oração. Não é com a oração. Eu vi uma fotografia onde havia uma igreja, a igreja toda estava de joelho, né? Cada indivíduo ajoelhado, de frente para o altar, que já é uma espécie de idolatria, porque altar não resolve nada. O nosso altar é Cristo Jesus. E uma frase assim: é assim que a igreja vence. Mentira, mentira, mentira do diabo. Ninguém vence no joelho, não. Se vencesse no joelho, não precisaria Jesus ter ido lá naquela cruz morrer por nós. A gente vence na cruz do Calvário, viu? É na obra da cruz, é morrendo com Cristo e Cristo vivendo em nós. A única maneira de vencer o pecado é morrendo para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Viu? O meio é esse. É morrer em Cristo, com Cristo, para o pecado, né? E a pergunta levantada por Paulo é a seguinte: como permaneceremos no pecado? Nós que para ele morremos, como que eu vou permanecer? Como que eu vou continuar? Como que eu vou viver na prática do pecado, se para o pecado eu morrer? Então, irmãos, o único meio de Deus nos separar e nos tornar santos é através da nossa morte para o pecado em Cristo na cruz, não é? Então houve uma obra profunda de remoção do pecado, por isso santo. Irmãos santos, participantes da vocação celestial, não é? O que é a vocação celestial que nós participamos? Celestial, de cima, né? Então, a vocação celestial da qual nós participamos, nós quem? Os santos irmãos, é a vida do alto, irmãos, é a vida do alto para o alto, é a vida de cima em nós, nos impulsionando para cima, para as coisas de cima, para Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos ouvir Deus falar ao nosso coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você vê, a pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo, porque se ressuscitastes, mas para ressuscitar é preciso morrer. Se não morrer, não tem como ressuscitar. Então, a pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo começa fazendo duas coisas. Preste atenção, porque envolve você, não é? Você diz que morreu com Cristo, você diz que ressuscitou com Cristo, que Cristo vive em você, Cristo é a sua vida. Então, veja aqui o que acontece com uma pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. Ela começa buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Isto é uma vocação celestial. É o poder do alto nos movendo para o alto. É Cristo nos levando para Cristo. Você vê? Cristo mesmo me levando para Ele. Ele em mim, me levando para Ele, não é? Então, é uma inspiração, irmãos, é uma preferência, viu? É uma tendência dentro da pessoa, é uma natureza que está dentro da pessoa e levando na direção do celestial, não é? Depois ele diz: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós precisamos considerar Jesus. Na igreja, nós precisamos considerar apenas Jesus, e fora da igreja também. Jesus é o foco, Ele é o nosso foco. Jesus é aquele que foi enviado, por isso apóstolo, porque apóstolo tem o sentido daquele que foi enviado. Então ele é aquele que foi enviado para nós, irmãos. O Pai mandou Ele para nós, né? E Ele é também o sumo sacerdote, aparece aí no texto. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, né? Sacerdote é uma expressão hebraica, né? Sumo sacerdote também é aquele que tem a intermediação entre Deus e o homem, né? Jesus é o Filho de Deus enviado para ser aquele que na cruz vai fazer a nossa reconciliação com Deus, né? Então, irmãos, a confissão, aí diz que nós temos uma confissão. O que significa confessar? Confissão significa dizer o que já foi dito. Confessar é isso, é falar a mesma coisa, né? Confesso o que Deus disse, e o que Deus disse, o próprio Deus torna o que Ele disse a minha experiência, pela confissão. Nós nos apresentamos diante do Senhor com uma confissão. Então, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no santo lugar, no Santíssimo, com uma ovelha, com um cordeiro morto, com sangue. Ele ia lá diante de Deus com o sangue de um animal para oferecer a Deus e para remover o pecado cometido daquele povo. E tudo isto apontava para Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é que foi diante de Deus, diante do
Pai, ele foi com o seu próprio sangue. Jesus, ele foi a vítima. E também o sumo sacerdote diante de Deus, levando o seu sacrifício que vai fazer a remoção do meu pecado. Então, no Antigo Testamento, a pessoa se apresentava diante do sacerdote levando uma ovelha para morrer, né? E nós não precisamos nos apresentar diante dele levando um animal, uma ovelha para morrer. Então, o que é confissão? Eu tenho que chegar diante de Deus levando uma confissão. Se você não tem confissão para levar diante de Deus, não vá. Vai fazer o que lá? Mas é uma confissão muito específica, irmãos. É uma confissão muito específica. Você não pode confessar o que você quer. Você tem que confessar o que Deus disse na palavra. Então, você vai diante do Senhor com uma confissão, diante do seu sumo sacerdote com uma confissão. Qual é a confissão? Então eu chego diante do Senhor e digo: Senhor, eu morri contigo, viu? Eu estou morto e ressuscitado contigo. Estou crucificado, estou ressuscitado. O Senhor me atraiu naquela cruz, me fez morrer contigo. Morri, morto estou, ressuscitei contigo. O Senhor me deu a sua vida. O Senhor vive em mim. Viu? É a confissão que você tem que levar diante do Senhor o tempo todo. Diante de um sumo sacerdote, é a confissão que nós temos que levar, irmãos, diante dele. Agora eu vou diante de Jesus, meu sumo sacerdote, levando não um animal, mas uma confissão. E eu digo para ele: meu sumo sacerdote, eu trago perante ti a minha confissão. Qual é a confissão? Eu digo para ele: a tua morte é a minha morte, a tua ressurreição é a minha ressurreição. É a minha confissão, irmãos. É a minha confissão. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas tu vives em mim. A minha confissão é literalmente o que Jesus fez por mim. A minha confissão é o que ele fez por mim. Se a minha confissão não me identifica com o sacrifício de Cristo, com Cristo na cruz, ela é falsa. Se a sua confissão não identifica você no sacrifício de Cristo, com Cristo na cruz, é falsa, irmãos. É falsa. E em todo tempo devemos confessar a nossa experiência com Cristo na cruz e também na ressurreição. Depois, Hebreus 3, versículos 2 a 6, você pode ler. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era a Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos observar duas coisas nesse trecho que foi lido. Fala da superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés, e fala também de uma casa que Jesus edificou e que a casa somos nós. Os judeus, irmãos, tinham e têm
uma admiração muito grande por Moisés. E parece que isso estava se transformando em culto à personalidade, né? Existe uma tendência de endeusar homens, né? E tem homens que gostam de ser endeusados, né? Principalmente aqueles que fazem muitas coisas, mas só Jesus pode ser endeusado por nós. Por que só Jesus pode ser endeusado? Porque só Jesus é Deus. Ele é Deus. Então, se Ele é Deus, Ele pode ser endeusado, né? E o texto fala também que Moisés foi constituído por Deus sobre a sua casa. A casa que Moisés foi constituído é Israel, é o povo de Israel. Mas Jesus é superior, porque ele não foi apenas constituído como Moisés foi, mas como Deus, ele edificou a casa, ele fez uma casa, ele construiu a casa. Essa casa somos nós. Versículo 6 diz: irmãos, sem Moisés o povo poderia existir, viu? Mas sem Cristo a igreja não poderia existir. Sem Ele a casa não existe. Moisés fazia parte da casa, né? Ele fazia parte da casa. Jesus é o edificador da casa. E Jesus, ele edificou uma casa para morar nela. Viu, irmãos? Aqui nós vemos mais uma vez a nossa identificação maravilhosa com Jesus. Nós nele e ele em nós. Jesus edificou a sua igreja através da sua morte e ressurreição. Nós também morremos e ressuscitamos com ele. E ele então vem morar em nós. Nós somos a casa dele. E o texto diz aí no versículo 6 que Jesus foi constituído sobre a sua casa. Você sabe o que significa? Jesus sobre a sua casa. A casa é você é regenerado. Jesus tem o comando, Jesus tem a direção, Jesus tem a administração, Jesus toma conta, é tudo com Ele. Ele vive na casa, Ele mora, tudo corre por conta dEle, irmãos. E versículo 7: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, irmãos, o Espírito Santo está aí nos convocando a colocarmos toda a nossa atenção naquilo que o Filho está dizendo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, né? Se ouvirdes a sua voz. Hoje significa que Deus continua falando por meio da sua palavra. O Espírito defende a causa de Cristo no nosso coração, irmãos. O Espírito na igreja sempre irá chamar a atenção da igreja para Cristo. O Espírito Santo na sua vida, se Ele está aí, Ele vai sempre chamar a sua atenção para o Filho e para o que o Filho diz para você, né? Na igreja de Cristo fala Cristo. É Cristo que fala na igreja e nós temos que ouvir, né? E Ele fala ao nosso coração.
Ele fala ao nosso coração. Mateus 17, versículo 5, temos aí uma exortação para que ouçamos Jesus falar ao nosso coração, falar a sua palavra. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. A ele ouvi. Você deve ouvir o Filho de Deus falar ao seu coração. Qual é a evidência que o Espírito Santo está no nosso meio, irmãos? Como que eu sei que o Espírito Santo está no nosso meio? Jesus. É Jesus. Se Jesus é o foco, então o Espírito Santo está no meio, né? Então foi assim no Antigo Testamento, e é assim no Novo, e é assim agora. Versículos 8 a 11 de Hebreus 3. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Você vê, ele relata o que aconteceu com o povo de Israel quando o Senhor falou-lhes a sua palavra, e o Espírito Santo chamou a atenção deles para o que o Senhor lhes falava, aqueles do Antigo Testamento. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, enquanto se diz hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Irmãos, você vê que coisa terrível. Espero que você não esteja repetindo isso. Eles endureceram seus corações para não ouvir as palavras do Senhor. Eles viram obras, mas mesmo assim não quiseram considerar a palavra do Senhor. Viu? Não quiseram. O versículo diz assim: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram. Agora preste atenção, irmãos, preste atenção. Coisa séria está aqui. E viram o povo, e viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos vendo as obras de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus, e não nasceram de novo. Povo que errava no coração perverso, encaliçado como massa de cimento que sobrou do dia. Viu? Você acha que experimentar bênção salva você? Pode te endurecer, como diz a palavra. Você sabe por quê? Porque é preciso ouvir o que o Espírito diz a nós. Não basta ver as obras, é preciso ver, é preciso ouvir o que o Espírito, que Deus diz
dentro de nós, para criar em nós uma condição que agrada a Deus, e a condição que agrada a Deus é a vida dele, e mais nada. Entenda isto, meu irmão. Você precisa só de Cristo e nada mais. Nada mais. Viu? Quando foram submetidos, preste atenção, pode estar acontecendo com a gente. Quando foram submetidos às provações no deserto, às privações, fome, sede e todo tipo de coisas hostis, o que veio à tona? O que veio à tona? O que estava dentro dele e veio à tona? Veio a amargura, a frustração, o desgosto, a revolta contra Deus, a murmuração. As coisas que aconteceram endureceram os seus corações. Coração duro, coração encaliçado. As provações revelam o que está no nosso interior, meu irmão. Ou crescemos na admiração pelo Senhor, ou nos tornamos amargurados e cada vez pior. E situação ainda mais grave foi a seguinte: eles não entraram no descanso de Deus, irmãos. Gente religiosa, ativista, mas sem descanso na alma e no coração, sem o descanso das boas novas, sem o descanso do Evangelho, viu? Então, veja aí o versículo 11, Hebreus 3, verso 11 e o 12. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, muito cuidado. Aqui uma coisa que você deve ter cuidado. Cuidado com o coração. Veja lá se o seu coração não é duro, não é um coração perverso, porque se for, você ainda não é nascido de Deus. É preciso render-se a Deus para Deus trocar seu coração. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, irmãos, que coisa. Aqui tem uma exortação, uma advertência muito séria. Você deve prestar atenção, você deve ouvir. Aqui diz assim que antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Você está entendendo, meu irmão? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum, você vê, nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que, irmãos? Por que que eu não tenho que ter relação nenhuma com a obra do pecado? Por que que eu não tenho que experimentar essa obra enganosa do pecado dentro de mim? O versículo 14 responde: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você vê, por que que você não pode ter contato com o pecado? Por que que o pecado não pode operar dentro de você, meu irmão? Hein? Por que que Deus quer você separado do pecado? Você não entendeu isso ainda? Você não entendeu que Deus quer você separado do pecado? Por que que Deus quer você separado do pecado? Porque nos tornamos participantes de Cristo. Você não pode tornar participante de Cristo e participante do pecado ao mesmo tempo. É por isso, irmão,
Porque nos tornamos participantes de Cristo. Viu? A gente participa da natureza de Cristo, da vida de Cristo, do caráter de Cristo. Cristo vive em nós. É por isso. Né? E diz aqui, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. A verdadeira fé tem uma qualidade de permanência. Irmãos, nós não perseveramos para participarmos de Cristo. Pelo contrário, porque participamos de Cristo, perseveramos. Cristo em nós persevera, é Ele, né? Perseverança não é causa, perseverança é fruto, é resultado do viver de Cristo em nós. Finalmente, versículo 17 e o 19. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você viu? O versículo 17 nos traz uma advertência tremenda. Você deve atentar para ela. Você deve ouvir. Lembre-se que o versículo 17 também é o Filho dizendo: assim diz o Espírito. Se você não quer ouvir, tudo bem, mas é o Espírito dizendo para você, é Deus dizendo para você. Então, mas com quem se indignou por 40 anos? 40 anos, gente religiosa sem libertação. A mesma coisa se repete na igreja. Deus se indignou com quem tanto tempo? Aqui diz: não foi porventura com os que pecaram? Você acha que Deus aceita o pecado na sua vida? Você acha que Deus aceita? Que Deus tolera o pecado? Porque o seu pastor disse que Deus aceita? Ele é safado, ele é mentiroso. Não ouça o que o seu pastor diz, ouça o que Deus diz. Ele se indignou com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Você vê, incredulidade é a razão porque você vive no pecado. Porque quando você crer na palavra de Deus, você fica livre, liberto dela. O mais grave ainda é não entrar no descanso de Cristo, no descanso do Evangelho, né? Viu, irmãos? O que significa descanso para mim? O que é o meu descanso? Eu vou dizer para os irmãos o que é o meu descanso. O meu descanso é o seguinte: eu creio em tudo que Jesus fez por mim na cruz. Eu não só creio em tudo o que Ele fez por mim na cruz, como também creio que Ele fez tudo por mim na cruz, e que Ele ressuscitou para ser em mim o tudo. Então, se Ele fez tudo por mim, se não ficou nada sem fazer, se Ele em mim é o tudo de Deus, fazendo tudo através de mim, o que me resta? Não é só descansar? Não é o descanso? Sobre o descanso, trataremos na próxima oportunidade,
se Deus quiser, talvez hoje à noite, falando do descanso, ouvindo Deus nos oferecer o mais maravilhoso dos convites, um convite para o descanso. Amém, irmãos?